Gente, vários casos de agressão, como esses que mostramos, há pouco aqui, isso tem aumentado muito durante a pandemia. Você acompanha aqui no SBT Verdade e aí surge uma necessidade que é preservar a nossa saúde mental. É muita informação negativa, a gente tem que ir lidando com isso, a preocupação do vírus, né? Gente que não pode ficar em isolamento, que tem que trabalhar, todo mundo retomando a sua vida. Renata Santos conversou com uma psicóloga que vai falar um pouquinho para a gente sobre como enfrentar essa crise sem chegar no extremo. Nos últimos dias, alguns casos de agressões foram registrados aqui na nossa região. Na última sexta-feira, uma mulher de 65 anos foi agredida com um soco no rosto enquanto ia até uma venda no centro de Ribeirão Preto. Com a força do golpe, ela chegou a desmaiar. E ontem, uma mulher procurou a polícia após atear fogo no próprio companheiro durante uma briga. Mas será que tudo o que estamos vivendo neste momento de pandemia tem impactado a nossa vida emocional e psíquica? E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Dariene Castellucci. Oi, Dariene, bom dia. Explica pra gente como é que as pessoas estão lidando. Isso realmente afeta nesse momento de pandemia? Nata, bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Sem dúvida, tudo que a gente tem vivido afeta muito a saúde mental das pessoas. Pensando que a gente está num cenário sem precedentes na nossa história recente, então a gente está aprendendo a lidar vivendo. E isso com certeza é desafiador, pensando na questão da instabilidade dos nossos empregos, a questão financeira. E fora todo esse isolamento social, é natural que a gente se sinta muito ansioso, por vezes triste, deprimido e até a nossa agressividade pode ser incitada. Mas é claro que a gente tem que entender que quando isso começa a causar prejuízos, começa a afetar as nossas relações, é importantíssimo que a gente recorra à ajuda. E como é que a gente identifica essas mudanças, principalmente nessa época de quarentena, que é bem real, como você já disse? Sim, com certeza. As pessoas nesse distanciamento social, você trouxe esses casos, vamos pensar que a quarentena coloca a gente em distanciamento social das pessoas do nosso círculo de amizades, de convívio, mas ela também intensifica as nossas relações íntimas, que são com aquelas pessoas que a gente divide a casa. E isso também traz à tona as rachaduras dessa casa, eu costumo brincar. Aquilo que estava ali, mas ninguém queria ver. A gente está tendo tempo para olhar para isso. E às vezes a gente deposita no outro a necessidade do nosso bem-estar. E aí é onde as questões podem aflorar e gerar muitos problemas. Então, as pessoas podem muitas vezes trazer maior agressividade, pensar que nesse período de quarentena as pessoas estão fazendo um uso abusivo de álcool e drogas também, até como uma fuga por vezes para não lidar com todos esses sentimentos, por vezes a solidão, a angústia de um futuro incerto, que a gente tem vivido um momento que o nosso futuro tem sido bem incerto, então tem sido muito complicado. As pessoas começam a demonstrar isso nessas relações íntimas, muitas vezes com os seus companheiros, companheiras e até mesmo com os seus filhos. E como é que a gente faz, então, para conciliar esses conflitos pessoais e até mesmo profissionais, Dariene? É muito importante que a gente mantenha os nossos vínculos, ainda que virtuais, né? Nossa rede de apoio. É o momento da gente se unir pela fragilidade. Então, ao invés de a gente estar pronto, armado para agredir o outro, não só fisicamente, mas com palavras, com comentários maldosos, a gente pode começar a se comunicar mais pela fragilidade, entender que não tem sido fácil para todo mundo. Tem sido desafiador. E também recorrer à ajuda profissional. Lembrando que nós, psicólogos, a gente tem uma resolução do CFP que nos autoriza a realizar os atendimentos online. Então, embora a gente tenha retomado algumas atividades presenciais, para aqueles que se sintam mais seguros, os psicólogos estão realizando os atendimentos online. Qual que é a mensagem que você deixa, como manter o equilíbrio neste momento de pandemia, Dariene? É muito importante que a gente, Renata, tenha minimamente uma rotina, que a gente possa dar um contorno para os nossos dias. Não temos receita de bolo, mas é tentar dar um contorno, evitar o acesso maciço a informações, principalmente de mortes. É importante que a gente mantenha informado do que está acontecendo no mundo, mas o acesso muito massivo pode nos causar mais ansiedade, nos deixar mais ansiosos e angustiados com tudo que está acontecendo. Tentar manter uma rotina de exercícios, ainda que possível em casa, da maneira que for, né? São coisas básicas. E manter essa conexão com as pessoas próximas e, claro, buscar ajuda de profissionais se você tem sentido que tudo isso tem causado muitos prejuízos para a sua vida.
É isso mesmo, né? Tem gente comentando aqui, tá todo mundo pirando, pessoal. Sabedoria, calma, como a doutora disse, procurar, né, num caso extremo, procurar a ajuda de um profissional. E muito importante a gente estar junto, de uma forma ou de outra, junto das pessoas que a gente ama, pessoas que querem o nosso bem, né? A gente está por dentro também de tudo que acontece e saber dosar aquilo que é para a nossa vida e aquilo que não é. A gente fala muito dessa questão da pandemia porque a gente está distante, né? Muitas pessoas estão impedidas de fazer muita coisa, muita gente que perdeu algo, mas é importante sabedoria e muita energia positiva. Sempre digo aqui, né? São os 3 pilares, né? A cabeça, o espírito e o corpo. Tem que estar tudo alinhado aí para as coisas caminharem bem.